Boa tarde, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso querido Salvador Jesus esteja com todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Eu acredito que sim. Também acredito que vocês estejam gostando deste maravilhoso projeto. Hoje nós temos um assunto bastante interessante para tratarmos com vocês. O assunto do batismo. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal sentem o desejo de se batizarem. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos falar aqui em nossa programação. Eu tenho 4 pastores comigo para poder compartilhar este assunto. Mas antes de eu apresentá-los, nós vamos dedicar esta programação ao nosso querido Salvador Jesus através da oração. Se você estiver em casa e puder se ajoelhar, vamos orar. Se você não está podendo se ajoelhar, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eu quero pedir aqui ao nosso irmão Luiz Leão, nosso pastor, para orar a Deus conosco. Senhor nosso Pai Celestial, que está nas alturas dos céus, aqui, Senhor, na sua presença, estamos gratos por este momento de poder compartilhar juntos estas verdades. E agora que nós teremos este estudo a respeito do batismo, o Senhor possa dirigir nossas vidas com seu Santo Espírito, para que aquilo que nós possamos falar, possamos também ser compartilhado com aqueles que ouvirão. Quero te suplicar, Senhor, perdão de nossos pecados, de nossas faltas, e tua guia e tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Quero apresentar aqui os nossos pastores. Eu sei que vocês já estão familiarizados devido às outras programações que já tivemos, e eles participaram também de outros temas aqui em nossa programação, nesses 40 dias dedicados ao nosso Senhor todos os dias às 17 horas. Mas eu quero reapresentá-los para vocês, porque hoje é um programa novo, é o batismo, tá bom? Ao meu lado esquerdo nós temos o pastor Elias, muitos anos que trabalha na causa do Senhor. Nós temos também, ao lado do nosso pastor Elias, nós temos o irmão Nilson, o pastor Nilson, que também vai compartilhar os seus conhecimentos conosco, falando sobre o batismo. Ao meu lado direito, nós temos o pastor João Marcos, e também ao lado do pastor João Marcos, e do meu lado aqui também, o nosso querido pastor também, Luiz Leão. Uma boa tarde para todos os irmãos, que Deus abençoe, possamos ter uma boa programação. Segurem os microfones aí, para não esquecerem de falar no microfone, para que os irmãos entendam aquilo que nós vamos conversar. Muito bem, irmãos, eu separei algumas perguntas para os nossos pastores aqui. Eu creio que estas perguntas, talvez eu não faça a pergunta que você espere, mas eu vou abordar algumas perguntas que no cotidiano algumas pessoas fazem para todos nós, tá? Para serem respondidas pelos nossos pastores aqui, esclarecer as dúvidas dos irmãos. Muito bem. Primeiro, eu quero saber dos irmãos aqui, eu quero deixar vocês à vontade para responder, não vou apontar uma pessoa específica. Eu quero saber dos irmãos qual é a importância do batismo. Por que batizar? Precisamos de fato batizar? Será que, uma vez que eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, já não seria isso suficiente? Eu ainda tenho que expressar isso através do batismo? Quem pode colaborar conosco? Bom, irmãos, boa tarde, é um prazer podermos estar juntos aqui participando deste assunto de suma importância para todos nós. Então, irmão Rodrigo, por que precisamos ser batizados? Isso. Pergunta interessante, né? Então, o batismo, ele faz parte do projeto de Deus para a completa salvação, né? No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, né? Então diz, ide por todo mundo, né? O Evangelho deva ser pregado, e diz, quem crer e for batizado será salvo, né? Então esta é a ordem evangélica.
porque a nossa crença, a nossa fé, ela se completa com o batismo, né? O batismo também faz parte de um ritual que completa a nossa fé, o nosso conhecimento, confirma a nossa esperança, né? Queria acrescentar também o que o irmão Elias está falando. O batismo é essencial, porque é um sinal exterior, né? E tem um pensamento no livro de Evangelismo que diz assim: Cristo tem feito do batismo um sinal de entrada no seu reino espiritual. Então, um sinal. Cristo, vemos que fez do batismo esse sinal de entrada. Quem passa pelas águas batismais, ele faz parte também do povo de Deus. Muito bem. O irmão João Marcos, o irmão Nilson também queria fazer algum comentário. O pastor Leon mencionou quem passa pelas águas batismais. É importante saber o significado do batismo. Ele vem do grego, né? Baptizo, significa imergir, né? Imergir, mergulhar. Então, há vários tipos de batismos entre as várias corporações religiosas, mas, conforme Efésios 4, de 4 a 6, ali é mencionado: há um só Deus, há um só corpo, há um só Espírito, há um só batismo, significando o batismo por imersão. Por imersão. E lá em Romanos 6, ali o verso 4 em diante, Paulo menciona que a pessoa deve ser o quê? Sepultada com Cristo no batismo e ressuscitado com Ele para a vida. Olha, os irmãos estão fazendo esses comentários aqui, trazendo esses esclarecimentos a respeito da importância do batismo. Eu já estou ficando com algumas dúvidas aqui, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, mas vou deixar antes aqui o irmão Nilson também acrescentar aqui a importância do batismo. Certo. Romanos 6, como citou o pastor João Marcos, né? O batismo é um símbolo do sepultamento e ressurreição de Cristo. Então nós comemoramos o sepultamento de Cristo, comemoramos a ressurreição dele pelo batismo. Assim como ele morreu, sepultou-se e depois ressuscitou. Então, ao ser batizado, a pessoa sepulta-se na água, né? Sim. E ao sair da água, ele ressuscita-se com Cristo. E se alguém morre, tem que ser sepultado. Se você morreu por o mundo de fato, porque está em Romanos 6, né? Precisa ser sepultado. Você pode sepultar não na terra, né? Mas na tumba, mas na água, né? Pelo batismo. É um símbolo, né? É um símbolo. A morte de Jesus Cristo. Muito bem. Com base no que os irmãos já falaram agora, da importância do batismo e alguns comentários que os irmãos fizeram, surgem outras perguntas. Por exemplo, eu preciso viver todas as doutrinas da igreja para ser batizado? Porque vejam só, vocês se lembram da história que o eunuco estava lá, Eutíope, né? Eutíope, ele estava lá lendo o profeta Isaías a respeito de Jesus Cristo. Ele não estava estudando ali doutrina do sábado, ou estava? Ou ele não estava estudando vestuário, reforma de saúde. E aí Filipe chegou. Entende o que lês? Ele falou, não tem quem explica. Aí o que foi explicado para ele? Foi explicado Isaías 53, não é assim que nós cremos? A respeito de Jesus. E aí ele disse assim, o que me importa então de ser batizado? Irmãos, será que uma pessoa que aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, ela já pode ser batizada ou ela tem que passar, tem que santificar o sábado, tem que obedecer a reforma de saúde? Como que isso funciona? Porque lá com o Filipe ele batizou o etíope lá. Como é que funciona isso aí? Entendo que quando foi falado para o etíope, nós entendemos que existem verdades presentes para cada época. Sim. E a verdade presente que nós temos hoje não era de uma maneira tão completa como nós temos hoje naquela época. Então, quando foi falado para ele, ele aceitou de coração. E ele foi batizado, realmente, porque acreditou. Agora, eu quero ler um pensamento aqui que pode ajudar talvez, né? Sim. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João exortou os fariseus e os saduceus a produzirem frutos dignos de arrependimento. Isto é, mostrai que estáis convertidos
que vosso caráter está transformado. Nem palavras, nem profissão, mas frutos. O abandono do pecado e a obediência aos mandamentos de Deus mostram se o arrependimento é genuíno e a conversão é verdadeira. Então, ele aceitou, né? Acreditou pela fé, né? Hoje, por exemplo, precisamos, sim, conhecer aquilo que nós vamos aceitar. Como posso aceitar a Cristo como meu Salvador? Se não sei a vida, não sei, por exemplo, o que Ele pede, né? E as verdades que estão para este tempo, né? Então, é importante que possa ser ensinada às pessoas antes de poder aceitar pertencer à Igreja de Deus. João Marcos. Jesus, aliás, João Batista disse lá, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele dá a ordem: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 diz, ensinando-as a guardar. Então, o ensinamento bíblico, ele tem lugar no começo e durante a nova vida, né? Porque quem nasceu em Cristo, nova criatura é. E ainda diz a palavra de Deus, assim, depois da aprovação pela igreja, o ato do batismo é oficiado por um missionário do Evangelho, ordenado e autorizado. Então, ele passa por um caminho. Ele passa pela igreja, pela orientação, e ele, então, aceitando Cristo, é o primeiro passo, e aceitando o caminho, né, da vida cristã, a obediência aos ensinamentos bíblicos, então ele está iniciando uma carreira cristã. E à medida que ele aceita a palavra de Deus, as doutrinas, então ele se torna apto para o batismo, para ser membro da igreja. Muito bem. Bom, pastor Nilson. Nos anos 80, eu me lembro que um repórter da Rádio Guaíba, em Rio Grande do Sul, visitou várias igrejas, conversando com vários pastores, sobre seus ensinamentos, sua doutrina, né? A última visita que ele fez, pediram para ele fazer uma oração. Aí ele orou e falou assim: Senhor, queria me livrar desse labirinto religioso. Ele ficou tão confuso com tanta coisa que ouviu das religiões, que ele considerou isso como um labirinto religioso. Então, hoje a gente vive, de fato, num labirinto religioso. E o ensinamento, a instrução bíblica, precedendo o batismo, é super importante. É claro que há situações que, às vezes, a pessoa nem tem a mente suficiente para aprender, não consegue mais aprender, né? Mas se ele for perdoado, o perdão de Deus é o suficiente. É uma exceção no caso aí, né? Exatamente. O pastor Elias? É só mais um detalhe, né, acrescentando. Então, hoje nós vivemos num período da maior luz, o maior esclarecimento de todas as verdades, é o período que nós vivemos, né? E então, essa luz, ela nos impõe responsabilidades, né? Naquela época, foi falado aí do eunuco, né? Então, quando Filipe deu a explicação e realizou ali o batismo, o que é que aconteceu com aquele missionário? Para onde ele foi? Ele foi arrebatado. Sim. Foi arrebatado. Então, foi uma ocasião especial que o Espírito Santo atuava de uma forma diferenciada com o Pentecoste, né? Então, hoje nós vivemos no tempo da maior luz, e o apóstolo Paulo escreve e diz que a fé deve a uma só fé e um só batismo. Essa fé nós cremos que é através dos ensinamentos, através da luz, através do conhecimento que cada pessoa que recebe este conhecimento deva professar esta fé. E quando o pastor faz o batismo, olha, em base da sua fé, eu te batizo, né? Muito bem. Eu tenho mais duas perguntas para nós e fecharmos aqui o nosso assunto de hoje, né, dessa tarde. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é o seguinte:
O ladrão na cruz, ele não era batizado. E Jesus o aceitou, a sua declaração de arrependimento, e disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não batizou. É possível pessoas serem salvas, alcançarem a eternidade sem ser batizada? É preciso ser batizado ou não? Quem sentir a vontade para responder? Com certeza. Eu acredito que se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, né, de ser liberto daquela terrível sentença, ele com certeza passaria por todos os caminhos da igreja cristã, inclusive o batismo. Mas o que bastou para ele e o que é necessário, em primeiro lugar, para qualquer ser humano, crer no Senhor Jesus, foi o que já foi mencionado. Crer em Cristo, que Ele é Deus, Senhor, Salvador. Então eu acredito que ele, naqueles poucos momentos finais, Deus o agraciou com a salvação. Muito porque bem. ele creu no Filho de Deus. Alguém mais? Pastor Nilson? Eu entendo também assim que aquela multidão incontável de Apocalipse 7, né, que serão salvos, né, há multidões ali que não foram batizados, né, não tiveram a oportunidade de batizar-se, né, não conheceram o batismo até, né, morreram sem conhecer até a Bíblia às vezes, né, muitos deles, mas foram salvos pela fé que tiveram e a luz que eles possuíam. Muito bem. Pastor Luiz. Queria comentar, irmão Rodrigo. Faz uns anos atrás, eu comecei a estudar os princípios de fé com um interessado, né? E ele estava com câncer. Estava já na etapa final. E ele estava desejoso de se batizar. E todas as verdades que a gente ia ensinando, ele acreditava, estava aceitando a verdade. Mas o que aconteceu? Ele chegou ao descanso. Agora, como poderíamos dizer? Ele não conseguiu se batizar. Uhum. Será que pode se salvar? Então eu entendo que quem aceita a Cristo como seu Salvador pessoal e nos deu essa oportunidade, como o ladrão da cruz, por exemplo, então Deus vai receber no seu reino. No seu reino. Muito bem. Só mais um detalhe que quem foi que falou essas palavras para o ladrão da cruz? O ex-ladrão, né? Foi o próprio Jesus, onisciente, onipresente, conhece todas as coisas. Jesus conhecia que aquelas palavras do ladrão eram sinceras, né? O seu arrependimento foi verdadeiro e disse: eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Então, esse que conhece todas as coisas foi que fez esta promessa. Mas nós não podemos transmitir com segurança a ninguém, né, com essa segurança, palavras como esta, nem de uma forma: olha, você vai para o céu, é certeza, eu te garanto. Ou você vai para o inferno perdido, eu te garanto. Nós não podemos transmitir essas palavras, né? Mas o que podemos fazer é passar a luz que nós recebemos e seguirmos o que está escrito, né? Quem crê e for batizado é salvo. Esta é a regra que devemos seguir conforme a orientação da Bíblia, né? Muito bem. Gostaria de ressaltar que o batismo não é uma garantia de salvação para ninguém, né? Eu batizei, estou salvo, né? Batizei, estarei salvo, porque batizei. A salvação é garantida pelo perdão de Deus, exclusivamente isso, né? Muito bem, pastor Nilson. Agora uma última pergunta e nós vamos encerrando aqui a nossa programação. A pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é o seguinte: no Novo Testamento está escrito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: há um só Deus, um só batismo. A igreja ensina que quando uma pessoa ela transgride a lei de Deus e ela é desligada do rol de membros, para ela retornar, para ela voltar a ser membro da igreja, ela precisa de rebatismo. Mas não é só um batismo? Por que rebatizar de novo? Por que 2 batismos agora?
E cada vez que ela falhar contra o mandamento de Deus, ela é desligada e batiza de novo. Aí vira 5, 6, 7 batismos. Não é um só batismo? Em Efésios, um só batismo. Então, muitos alegariam o seu batismo de criança, né, de aspersão. Quando não tinha conhecimento de pecado, né, como uma criança inocente. Mas o que significa um só batismo é o batismo bíblico, que é por imersão. Certo. Porque na Bíblia tem o batismo de Moisés, batismo pelos mortos, tem vários nomes de significados de batismo, né? Mas na compreensão teológica desse texto, que significa um tipo de batismo. É o batismo por imersão. Por imersão. Então só faz um. Mas e se a pessoa for desligado do rol de membros, porque ele transgrediu a lei? Ele faz um outro rebatismo com imersão de novo. Mas não é só um batismo? Como podemos entender isso? Pastor Nilson. Então, a Bíblia fala do batismo de Moisés, que ele citou, o batismo dos judeus, o batismo de João Batista e o batismo dos cristãos. Certo. Jesus levantou a pergunta quando foi abordado pelos sacerdotes. Eles o batismo de João era do céu ou era dos homens? Ele sabia que era do céu, né? Mas não responderam. Não sabemos. Então, tudo bem. Mas o batismo de João era do céu, de fato. E nesse batismo do céu, Mateus 21 e 25, foram batizados várias pessoas, inclusive Atos 19, consta lá 12 rapazes, né? Que batizaram no batismo de João. Sim. E foram para outras terras, não ficaram sabendo da morte de Cristo, nada de dom do Espírito Santo em Atos 2. Quando Paulo os encontrou lá na Grécia, e Paulo, vocês são batizados em que batismo? Nós estamos no batismo de João, eles responderam, né? Aí Paulo, então vocês vão ter que batizar outra vez, né? E batizou-os pela segunda vez, porque eles tiveram ali naquele momento conhecimento dos sacrifícios expiatórios, conhecimento dos dons do Espírito Santo, da igreja que começou ali. Né, muito bem. Os irmãos querem fazer algum comentário? Gostaria de finalizando. Mais. Quando quando um candidato ao batismo ele é apresentado para ser batizado, então, de acordo com a luz, com o conhecimento, né, da palavra de Deus, isto é feito, inclusive aqui, antes do batismo, deve ser-lhe feitas perguntas, né, a respeito da sua fé. Deve ser estudado. Ninguém deve receber um batismo ignorantemente, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né, diz Atos. Mas depois que a luz vem, a pessoa fica responsável por aquela luz. Então, este candidato deve ser mostrado para ele a luz do Evangelho, como ele deve proceder, deve ser demonstrado na vida dele frutos, o caso de João Batista, né? Tem muitos para serem batizados, não produza fruto. Primeiro, e então seja batizado. No caso do rebatismo, por exemplo, uma pessoa, um membro da igreja, então é batizado. Então, em base da sua fé, eu te batizo. Você está vivendo esta fé. Se ela não está vivendo esta fé, ele não é batizado. Ele não é batizado. Quando ele quebra este concerto, então esta fé automaticamente ele não perseverou, ele não conservou, porque o batismo foi em base da fé. Ele faz uma nova aliança, no caso, com Deus. Ele tem que começar, porque ele quebrou essa fé. Ele fez um voto em base dessa fé. Entendi, pastor. Aí ele quebrou essa fé. E o batismo está atrelado a essa fé. Senão, é como disse o pastor João Marcos, o batismo católico valia para ele. Entendi. Aí ele não perseverou, não conservou, não vigiou, não buscou a Deus, e esta fé caiu. O pastor Luiz queria comentar? Obrigado, irmão Rodrigo. Sim, por exemplo, em 1 Coríntios, tem um caso, um pecado aberto, né? E disse que esse irmão, ainda que Paulo não se encontrava presente, deveria ser enviado a Satanás, dizendo, em outras palavras, que deveria ser excluído, né, expulso da igreja, né? Quem nos quer dizer isso? Essa pessoa
se arrepende, não tem mais acesso ao reino dos céus. Qual é o símbolo, o rito de entrada para a igreja? É o batismo. Então, ele poderia se rebatizar se abandona, ou abandonava o mau caminho. O mau caminho. Então, nós entendemos que quando uma pessoa, por exemplo, peca, vamos dizer assim, ou transgrede os mandamentos de Deus, de uma maneira, por exemplo, quebra essa aliança por abandono de fé, ou talvez por apostasia, né? Essa pessoa, se após ela talvez medita e quer retornar aos braços de Jesus, então tem que passar pelas águas batismais novamente. Muito bem, nós estamos finalizando aqui a nossa programação. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, nos acompanhando. Espero que vocês tenham recebido esclarecimentos a respeito do batismo. E se ainda você não tomou a sua decisão, procure o seu pastor na sua igreja e fala: pastor, eu quero me batizar. E é o nosso desejo para todos vocês, que vocês possam fazer esta aliança com o Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão lavação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, 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 se neste sangue lavado por Deus, mais alvo